De volta com o Estúdio Sat, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos dar uma olhadinha no Facebook do Amazon Sat? Vamos ver o que está rolando por lá. Natan Negreiros, bom dia, já ligado pelo canal 31. Gostaria de mandar um abraço para Carol. A primeira vez que eu a vi foi na estreia do Sem Roteiro na programação do canal. Ó, Carol, que legal. Raimundo Nonato, parabenizando a nossa equipe. Elias Domingos do Amaral, lá de Maringá, e está falando que a violência no trânsito está demais. Motoristas mal educados, imprudentes e irresponsáveis. Elias, aqui não é diferente não, meu amigo. A gente passa pelo mesmo problema. Aí, bom dia, Paula Araújo, sou de Maringá, no Paraná. Um beijo para todos vocês, viu? E agora nós vamos falar sobre saúde. O refluxo é um problema de saúde que pode atrapalhar na alimentação e se tornar um grande incômodo. Porém, tem gente que acha que esse problema não é sério. Nós vamos conversar agora com a gastro, ela é médica, está se especializando em gastro, que é a doutora Lorena Moraes. E a gente vai saber o que é preciso para evitar esses refluxos que realmente são um incômodo, né? Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Paula, tudo bem? Então, a doença do refluxo gastroesofágica, que seria o refluxo, que muitas das pessoas chamam de refluxo, é uma doença realmente que acomete grande parte da população, em torno de 20% da população tem esse problema de saúde. E assim, como é que a gente faz para evitar, né? Geralmente são com as medidas de mudança de estilo de vida mesmo, para os pacientes, em que eles iniciem exercício físico, se alimentem adequadamente e de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, deitem só após 2 horas da alimentação, evitem consumo de bebidas alcoólicas e de cigarro, alimentações como gordura, chocolate, muito condimentadas com tomate também devem ser evitadas. E tem outras mudanças que precisam ser estabelecidas conforme o perfil de cada paciente, mas que precisam também ser orientadas por um médico. Além disso, é importante que o paciente, principalmente o paciente obeso ou que se encontra acima do peso, perca peso e o paciente melhora já bastante. É a principal medida quanto ao combate e ao tratamento da doença do refluxo. E o que pode causar, doutora? Você falou sobre o álcool, a obesidade também. Quais são as outras coisas? A alimentação errada, por exemplo, fora do horário, pode causar refluxo? Sim. As principais causas da doença do refluxo, assim, são ainda obscura tudo que gera. Mas o que a gente sabe é que o aumento da pressão abdominal e o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, que é um local que a gente tem de transição entre o estômago e o esôfago, existe um relaxamento que não é normal e que propicia esse refluxo. Mas geralmente são os pacientes que têm algum aumento de pressão abdominal, como as grávidas, os obesos, que propiciam essas causas. Mas também a alimentação irregular vai fazer tudo isso que eu falei para ser evitado, faz com que o esfíncter esofagiano se relaxe de forma inadequada e o conteúdo do estômago chegue até o esôfago. E como é ácido, lesa a mucosa do esôfago. Nossa, é muito... E, por exemplo, quem tem gastrite, tem refluxo ou não necessariamente? Não necessariamente. Agora, como as pessoas que têm gastrite têm uma acidez maior do estômago, quando esse alimento, esse refluxo, né, esse conteúdo que está no estômago chega até o esôfago, como ele é mais ácido, ele lesa mais o esôfago. Então, os pacientes que têm gastrite, eles também sentem mais esses sintomas. Então, podem estar relacionados sim. Entendi. Chegou uma pergunta aqui da dona Lourdes Barbosa. Grávidas e quem tem diabetes tem mais chance de terem refluxo? Grávidas, sim, já é comprovado pelo aumento da pressão intraabdominal devido o bebê rechaçar um pouco o estômago para cima, favorecendo o aparecimento de hérnias hiatais, que é um dos fatores de risco para o surgimento da doença do refluxo. Os diabéticos é devido ao que está relacionado ao diabetes. Por exemplo,
pacientes diabéticos são obesos, têm uma alimentação irregular que propicia o refluxo, e também o paciente que é diabético de longa data, ele desenvolve o que a gente chama de neuropatia, que é uma doença que lesa o nervo, e lesando os nervos daquela região faz também que o esfíncter não fique tão competente, fazendo com que o conteúdo do estômago chegue mais fácil ao esôfago. Quando a gente fala sobre refluxo, a gente logo pensa que o sintoma do refluxo é aquele que quando você come, daqui a uns minutos a comida já quer voltar, ou quando você vai arrotar, né, a comida vem junto, tudo. Mas não são apenas esses os sintomas, né, doutora? Isso. Existem as manifestações atípicas do refluxo. Geralmente, as duas manifestações típicas você falou, né? Que é a azia ou pirose e a regurgitação. Mas os sintomas atípicos e que muitas vezes a população mesmo em geral não identifica é pneumonias de repetição, amidalites de repetição, vamos dizer assim, alterações do esmalte do dente, aftas recorrentes. Então, outras manifestações podem ser fibrose pulmonar idiopática. Precisa, nesse momento que o paciente, assim, está numa dessas entidades atípicas, ele precisa consultar o médico, precisa ser orientado a consultar o médico e fazer um exame, talvez, se necessário, para confirmar o diagnóstico. Quando você já percebeu, né, já tem que procurar um gastro. E como que é feito esse diagnóstico, doutora? Assim, o diagnóstico, de certeza, ele é estabelecido pela pH-metria ou pela impedância pH-metria. Mas, assim, é suspeitado pela clínica e, junto com a endoscopia, com algumas alterações que a gente pode visualizar na endoscopia, a gente já pode dizer que esse paciente, ele tem doença do refluxo. E, então, não é todo paciente que vai fazer a pH-metria ou a impedância pH-metria. Entendi. Agora, há casos, doutora, em que só o medicamento, o acompanhamento com o gastro não resolve, que o paciente tem que fazer uma cirurgia, não? Sim. A principal medida que a gente chama que é assim, a medida mais eficaz no tratamento para a doença do refluxo é, como eu falei, como a gente iniciou falando, que é a mudança no estilo de vida e a perda de peso e a prática de atividades físicas. E junto a isso, quando o paciente ele é refratário a esse tratamento, a gente inicia com a medicação, que a maioria da população é uma medicação muito divulgada, que são os prazóis da vida, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol e esomeprazol, e que estão associados para fazer o tratamento medicamentoso adjuvante. Esse tratamento não sendo adequado, a gente aumenta as doses, chegando às doses máximas e tendo certeza que o paciente mudou o estilo de vida, aí a gente precisa lançar mão, talvez, de uma cirurgia, se isso acomete a qualidade de vida do paciente, porque, querendo ou não, qualquer cirurgia tem risco. Então, é muito bem pesado o risco-benefício dessa cirurgia e antes de decidir pela cirurgia. Não, então você tem que fazer o uso do medicamento, tudo direitinho, praticar atividade física, só pra gente lembrar tudinho, praticar atividade física, medicamento direitinho, alimentação, normalmente tem uma dieta que vocês gastam. Tira os alimentos ácidos, né? Isso. Ketchup, negócio de maionese, fritura, pra longe. É porque eu já tive gastrite, né? Então, por isso que eu sei... A dieta é parecida. Dieta é parecida, né, doutora? Então, só lembrando que a senhora já falou, mas só pra lembrar, quem tem gastrite pode ter refluxo. Pode ter, mas não necessariamente... Não. Quem tem refluxo também pode ter gastrite. Não necessariamente vão ter os dois. Pode ter um ou outro, os dois. Eles não têm uma relação causa-consequência e nem para ter um tem que ter o outro. Começou a sentir os primeiros sintomas de refluxo, que são, normalmente... Normalmente é a queimação, que é a azia, e a regurgitação. Você sentir que o alimento voltou. É importante lembrar que a gente tem esses relaxamentos do esfíncter inferior, do esôfago, normal. E assim, quando a gente come muito, vai para aquele rodízio de churrascaria, de pizza, a gente come muito. Então é normal que à noite a gente vá sentir um desconforto, à noite pode acordar tossindo ou acordar com falta de ar. E isso são sintomas atípicos de refluxo.
Porém, se isso começa a incomodar e a alterar a qualidade de sono, existem muitos distúrbios de sono relacionados à doença do refluxo, é nesse momento que a população precisa procurar o médico. Inicialmente, chega no clínico mesmo, no médico mais próximo dele, e se não for resolvido nesse primeiro contato, precisa contactar o especialista. Então não se desespere, não vá saindo tomando um monte de remédio por aí. Rapaz, eu tomei isso, acho que serve para você também. Não faz isso, procura um especialista. Né, doutora? E assim, a população aqui, né, pelo menos de Manaus, tem muita costume de tomar chás, e chás pode até piorar devido a ser quente. E alimentos muito quentes podem também fazer relaxamento do esfíncter esofagiano. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Adorei te receber e poder tirar essas dúvidas. Nada, Paulo, obrigada. Eu também adorei ser convidada, né, ter a oportunidade de falar. E assim, como a mudança no estilo de vida é o que principal trata os pacientes, eu acho que é muito importante a gente ter esse contato e passar essas informações. É verdade. Tá bom? Obrigada, doutora. Nós vamos agora ao intervalo comercial e na sequência a gente vai continuar falando sobre saúde. Vamos falar sobre incontinência, infecção urinária. O urologista Cristiano Paiva já está aqui conosco no estúdio. Você sabia que as mulheres também podem procurar o urologista? Vamos saber disso daqui a pouquinho, tá?